Tem quem diga que hoje não se fazem mais músicas como antigamente, mas o Bruno Mars é a prova de que isso não é verdade. Hoje eu vou te contar como um garotinho do Havaí virou uma das maiores estrelas da música graças ao seu amor à música old school. Muito antes do Bruno Mars existia o Peter Gene Hernandez. Nascido em Honolulu, a capital do Havaí, Peter já se apresentava desde os 3 anos de idade, primeiro performando músicas do Michael Jackson com a banda da família e depois migrando do rei do pop para o rei do rock, virando um imitador do Elvis aos 4 anos. Ele chegou até a ficar conhecido como o imitador mais jovem do Elvis no mundo, quando apareceu no filme Lua de Mel a 3, em 1992. Esse era um trabalho bem sério, com direito a 5 apresentações por semana. Quando ele tinha 5 anos, seus pais chegaram a repensar se estavam cometendo um erro, colocando um garoto tão jovem no palco. Isso porque ele fez xixi nas calças durante uma apresentação, enquanto cantava Can't Help Fall in Love. Mas apesar da preocupação dos pais, o próprio Peter nem ligou para a situação, ele só queria se apresentar. Ele diz que tinha até dificuldade de se importar com a escola, porque passava o dia todo esperando para a hora de subir no palco. Abre aspas, era como me transformar no Batman. Eu ia pra escola, as crianças me chamavam de Peter. Jogávamos beisebol, queimada e tudo mais, e depois, certo pessoal, tenho que ir. Você veste um macacão com lantejoulas e de repente você é o Bruno, o imitador de Elvis mais jovem do mundo. A banda da família era especializada em covers de música dos anos 50, e graças ao sucesso desse nicho, eles conquistaram uma vida bem confortável. Segundo Wilson, o irmão mais velho do mini Elvis, o quarto de Peter era do tamanho da sala de estar da maioria das pessoas. O garotinho tinha uma bateria, uma guitarra, um piano e alguns instrumentos de percussão. Ele foi aprendendo os instrumentos e desenvolvendo seu talento musical, chegando até a expandir o seu repertório para além de só músicas do Elvis. Mas a trajetória dele não foi uma linha reta até o sucesso. Aos 11 anos, tudo o que podia dar errado, deu errado. When my father and mother divorced, we lost the businesses, and then that kind of spiraled into getting as poor as it gets. A família foi morar num bairro pobre do Havaí, e Bruno mudou de escola. De repente, ele não era mais aquela criança descolada que se sentia o Batman. Ele não tinha mais uma vazão criativa, não tinha instrumentos e chegou a sofrer bullying na nova escola, mas ele ainda tinha o apoio da família. Em uma situação, ele e o seu pai foram numa feira para vender seus móveis usados e acabaram faturando $125. Mas nessa mesma feira, o filho viu uma guitarra de $115 e mostrou para o pai, que não pestanejou em comprar o instrumento. Era praticamente todo o dinheiro que ele tinha, mas ele confiava no talento do filho. Mars passou a se apresentar na escola e diz que se sentiu renascido, andando pelos corredores como se fosse o Sinatra. Ele voltou aos palcos, ganhando por volta de $75 a cada show que fazia na noite havaiana. Tudo isso enquanto ainda estava no ensino médio. Quando a escola terminou, ele não tinha mais nada o prendendo ao Havaí, e aos 17 anos, decidiu testar sorte em Los Angeles. O futuro dele parecia brilhante, já que logo de cara foi contratado pela Motown Records, uma das gravadoras mais icônicas da história, que ajudou a moldar o soul dos anos 60. A combinação era perfeita para o Peter, já que as músicas desse período eram algumas das maiores influências da vida dele. Mas mais uma vez, apareceram complicações no caminho. Primeiro que ele não tinha muita experiência compondo e menos ainda gravando, o que dificultou que a sua carreira embalasse. Além disso, a própria Motown também não tinha ideia de o que fazer com ele. O cantor lembra da dificuldade que os executivos tinham para classificá-lo. Abre aspas. Eles falavam coisas como: que estação de rádio tocaria isso? O que basicamente significa quem vai comprar seus álbuns, pessoas negras ou brancas. Ele também ouviu muitas sugestões de que ele fizesse música latina só porque o sobrenome dele era Hernandez. Por conta disso,
ele adotou outro nome inspirado em um apelido de infância. And I used to walk around like a little bulldog, my dad said, so he'd always call me Bruno Sammartino. Mars just kind of came joking around in the studio. Oh, yeah. Yeah. Saying I'm out of this world. Peter Hernandez virou Bruno Mars, mas a mudança de nome não foi suficiente para encaminhar sua carreira. A Motown decidiu romper o contrato e Bruno teve que recalcular a rota quando apareceu uma oportunidade na indústria musical, mas não do jeito que ele sonhava. Abre aspas. Uma gravadora ouviu uma música que eu tinha escrito para mim mesmo e queriam comprá-la para um artista deles. Eu estava muito falido na época e por mais que não quisesse vender minha música porque queria lançar meu próprio álbum, eu meio que não tinha escolha. Era vender a música ou voltar para casa no Havaí. Depois que vendi a música, meio que abriu meus olhos, tipo, cara, acho que essas gravadoras não querem arriscar com um novo artista, eles preferem ir com o que já tá funcionando. Então, provavelmente, é melhor pra mim começar a produzir para os artistas que eles já têm. Ele se juntou com outros 2 produtores e compositores com mais experiência, Philip Lawrence e Harry Levine. Eles se nomearam os Smithingtons e trabalharam com vários artistas, em músicas que você com certeza já ouviu. A lista tem Right Round, do Florida, Fuck You, do CeeLo Green e Having Flag, do Kenan, que você deve lembrar como o hino da Coca-Cola na Copa do Mundo de 2010. Como eles compuseram e produziram vários sucessos, o nome do Mars começou a ser mais respeitado na indústria. Chegou um ponto que os Smithingtons começaram a fazer músicas onde o Bruno cantava o refrão e eles vendiam a produção para rappers, que preenchiam os versos. Foi assim que nasceram os sucessos Billionaire e Nothing, bem recebida pelas gravadoras. Bruno foi contratado pela Atlantic Records e teve a oportunidade que tanto estava esperando, a de fazer o seu primeiro disco. Mais uma vez, pareceu que estava tudo encaminhado na carreira dele quando seu primeiro single, Just the Way You Are, foi um sucesso. Mas Bruno passou por uma situação que quase acabou com a sua recém-começada carreira quando foi preso por posse de cocaína. Police say the hip-hop star was confronted by security in a bathroom at the Hard Rock Hotel and Casino, where he allegedly had 2.6 grams of cocaine in his possession. Durante o julgamento, Bruno disse que era a primeira vez que usava drogas e tinha feito uma besteira. O caso até que se resolveu fácil. Ele só teve que fazer alguns serviços comunitários, mas quando foi pego, o cantor ficou apreensivo que isso pudesse custar a sua carreira. Ele diz que aprendeu que você pode trabalhar duro para uma vida toda para realizar seu sonho, mas nada garante que não pode ir tudo por água abaixo com um único erro. Em 2010, meses depois desse acontecimento, o The Whoopie Hooligans foi lançado. Os Smithingtons, que tinham o costume de passar longos períodos com os artistas no estúdio para conseguir produzir suas músicas, receberam um prazo de só um mês para gravar 10 faixas para o disco do Bruno. Apesar do prazo curto, The Whoopie Hooligans saiu bem redondinho e cheio de hits, como Grenade, Meryl e The Lazy Song. Essa última que o Bruno odeia, aliás, mas mesmo assim foi escolhida como single. A gravadora fez um clipe para The Lazy Song, mas o resultado não fazia sentido com a visão que Bruno tinha da música. Então ele pediu alguns milhares de dólares, comprou umas máscaras de macaco e em poucos dias entregou uma versão alternativa. O resultado foi um clipe super divertido que conseguiu milhões de visualizações e marcou a época. Existe uma fórmula para um álbum perfeito do Bruno Mars e ele mesmo já explicou qual é. Abre aspas. Tem que ter o som de quem eu sou. Deve refletir a minha identidade. Eu preciso estar envolvido em todo o processo. Quero tocar os instrumentos que as pessoas ouvem. Quero colocar meu toque pessoal nisso. Ele teve a oportunidade de botar tudo isso em prática 2 anos depois, quando foi lançado o Unorthodox Jukebox. Enquanto no primeiro disco a gravadora pediu algumas alterações às músicas, dessa vez ele teve mais liberdade criativa para fazer tudo do jeito que queria, além de, claro, ter bem mais tempo. Até teve um momento que a gravadora questionou a mistura de gêneros que tem no álbum, que passa pelo pop, R&B, rock, soul e reggae, mas ele se manteve fiel à sua visão. Ainda bem, porque o segundo álbum também foi um sucesso.
Em 2014, ele seguiu experimentando gêneros, dessa vez o soul funk, quando lançou Uptown Funk ao lado do Mark Ronson. Ele até tocou o hit no intervalo do Super Bowl ao lado da Beyoncé e Coldplay, numa apresentação que mostrou para todo mundo que ele estava entre os grandes nomes da música contemporânea. Bruno frequentemente era comparado com o Michael Jackson por conta do seu domínio vocal, seu talento para dança e até os traços do seu rosto mesmo. Tem quem brinque inclusive que ele é um filho perdido do rei do pop. Essas comparações nunca incomodaram Bruno, que dizia que todo artista que se preze, independente do gênero musical, tem que aspirar a ser como Michael Jackson. Aliás, no seu terceiro disco, Bruno se inspirou mais do que nunca no rei do pop. 24 Can Magic estreou em 2016 e tinha uma sonoridade mais old school, resgatando as referências musicais dos anos 80 e 90 que influenciaram Bruno quando era criança. Então ele cita Boyz II Men, Whitney Houston, Mariah Carey e o próprio Michael como inspirações. Ouve Versace on the Floor e me fala se não poderia ser uma música do rei do pop. O disco foi muito bem sucedido, rendendo um prêmio de álbum do ano no Grammy 2018 e outras consequências inesperadas, como uma amizade com Anderson .Paak. Bruno conheceu durante a tour de divulgação de 24 Can Magic, já que Paak abriu seus shows na Europa. Os dois ficaram amigos bem rápido e perceberam que tinham um amor compartilhado pelo soul dos anos 60 e 70. Então decidiram gravar um novo disco juntos, homenageando essa época. Nasceu assim An Evening with Silk Sonic em 2021. Bruno Mars já confirmou que está trabalhando no seu quarto álbum de estúdio e a expectativa é que ele continue a tendência dos seus últimos trabalhos, de resgatar todo o charme das músicas dos anos 20 e transformar isso no melhor do pop moderno. Enquanto o novo trabalho não chega, a gente assista ele aqui de pertinho nos 2 shows que ele tem programados no The Town. Se aquele garotinho havaiano podia conquistar o público, até como Michael Jackson e Elvis Presley, imagina o que o Peter Gene Hernandez não é capaz de fazer quando sobe aos palcos para dar voz para um artista que mais ninguém no mundo faz melhor do que ele, o Bruno Mars.